Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos aqui no nosso querido Mais Que Som, mais um episódio para que a gente possa falar sobre temas relevantes aí para o serviço de adoração na igreja. Então vamos lá? É isso aí, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Mais Que Som, o nosso podcast, onde a gente recebe convidados super especiais e hoje não é diferente. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero te convidar a compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por esse conteúdo. O Mais Que Som tem tido muita coisa bacana. A gente teve a nossa celebração de 26 anos, já recebemos aqui presidente, vice-presidente, muita gente bacana, cantores excepcionais, músicos excepcionais, e hoje não é diferente. Para isso eu quero receber hoje o meu primeiro convidado, que é o Gil. Fala, Gil, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. E aí, pessoal, boa noite, né? Estamos aqui, né? Agradeço pela oportunidade eu que agradeço por ter aceito. Estar aqui. E vamos aí conversar um pouquinho, né, sobre Ministério de Música, né, e colocar alguns pontos, né, relevantes para o nosso ministério. É isso aí, Gil. Eu que agradeço pela sua presença. Tenho certeza que você vai ter muita experiência aí para compartilhar com a gente. E receber também a Tamires, que está com a gente hoje para cantar Minha Escudeira. E aí, escudeira? E aí, Fabinho, tudo bem? Vamos fazer aquele som. Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer também o convite, dizer que é um prazer estar aqui novamente para fazer um som com vocês. Então já vamos começar com música, né? Vamos lá então? Vamos. É isso aí. Hoje eu tô de violeiro, cara. Hoje eu tô de violeiro. Hoje você deu uma folguinha pro... O Cassiano tá de férias. O Cassiano tá de férias. A gente tá se preparando pra conferência 1. E aí o Cassiano, ele tá de folga por enquanto. Aí quando ele voltar, aí a gente arranca o couro dele, né? Coloca ele pra tocar. Ficou na incumbência de fazer o som agora, né? Aí eu virei o violeiro. Fabinho multiuso, né? Multiuso, cara, multiuso. Mas é isso aí. Juliano, a gente tem
preparado um material pelo MMA Geral, né? Nós temos um programa já desde o ano passado, que é o Pausa Técnica. E nós temos preparado esse material para falar sobre diversos temas. E um deles é sobre a liderança. Então a gente faz uma provocação lá nos vídeos de como ser um líder de sucesso. Quais as características que um líder de sucesso tem. Dicas práticas de como a gente pode conduzir melhor o Ministério de Música na igreja, porque é desafiador, né? É difícil. Bastante. E você, Juliano, além dessa incumbência de dirigir um Ministério de Louvor, você tem incumbência de dirigir o Ministério Regional da Convenção Paulistana Leste, né? Bem isso, né, cara? E assim, é um desafio grande, né? Porque Sim. nós estamos, né, nessa fase toda de pandemia, que foi quando também eu recebi o convite de assumir esse ministério. É algo assim, é igual quando a gente conversava, né, nos bastidores, né? Você recebeu o convite para assumir o ministério mundial, né? Porque o nosso não é nacional, o seu é interplanetário, você assumiu. E até então você não tinha liderado nenhum regional, não foi aquele escalonado. E a mesma coisa aconteceu comigo, porque eu até então eu estava como auxiliador dos ministérios, eu estava como músico. E tanto que foi uma das questões quando o pastor, na época, Edson, me convidou, eu falei, caramba, eu fiquei pensando em mim, caramba, mas eu não lidero nenhum grupo de louvor. O que eu posso contribuir numa visão regional? Aí eu fiquei muito... Gera uma preocupação grande, porque, cara, além de ser uma responsabilidade, cara, eu fiquei assim, caramba, e agora? Eu fiquei nesse sentido, fiquei, caramba, orando a Deus para entender. Eu fiquei um tempo, né, para dar uma resposta, né? Aquela bambeada nas pernas. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu conversei com a esposa, e a gente vai orar, pedir um direcionamento de Deus para entender realmente o que Ele quer, né? Porque assim, cara, minha história na música, eu sou músico, mas eu não sou profissional da música. Sim, não vivo de música. Eu não vivo de música, né? Eu faço música, eu toco música porque foi um ministério que Deus me deu. Cara, e é algo assim que, cara, é o que eu faço por prazer de ofertar o ministério, né? E além desse desafio, o Ministério de Música, gente, o Ministério de Música é um ministério jovem. A gente pôde acompanhar um pouco da história desse ministério no último aniversário, né? No último dia 28. E é um ministério recente. Então, embora tenhamos boas referências, bons líderes, né? A gente vê mesmo antes do ministério ser realmente instituído, a igreja sempre teve música e sempre teve líderes, né, que se destacaram na parte musical. Mas na parte institucional é algo novo, é algo recente, né? É diferente. Né? E aí você junta tudo isso, né? Você junta a responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade, é pesado. Além disso, vem a pandemia, né? Aí vem a pandemia. E eu ainda costumo dizer que a pandemia, ela resetou todo mundo, né? Toda a experiência que qualquer um pudesse ter tido, ela não valeu de muita coisa, né? Não, a gente teve que se reinventar. A gente tá nesse negócio há muitos anos, né? Acho que a gente se conheceu, cara. Olha, eu não vou arriscar, mas tem mais de 10, né? Tem mais de 10. Tem mais de 10 anos, porque assim, tanto que é um pouco da minha história também, né? Porque eu não sou de São Paulo, eu sou promessista desde pequeno, mas eu sou lá da Bahia. Vitória da Conquista, minha primeira igreja. Cara, um abraço pro pessoal da Bahia que sempre acompanha aqui o nosso programa. Um abraço pro líder regional lá, né? Legal. Que é o Zadson. O pessoal, ó, show de bola. Participaram do nosso vídeo especial do Todas as Promessas em Uma, aquele coral. Legal. Tem um nome bonito daquele, né? Não sei o que, Split. Isso, é o Split, né? Depois você coloca nos comentários aí, irmãos. Eu esqueci o nome. Split Screen. Split Screen. É um nome chique, né? Nome chique lá pra gente fazer o collab, né? Sim, Então, cara, aí eu sou da Bahia, desde pequeno. E assim, meu primeiro contato com o grupo de louvor foi lá. Na real, assim, já no teclado. Já no teclado, mas o quê? Eu tenho uma história que isso aí não vai alongar, mas eu aprendi teclado com um colega da escola mesmo, que era pianista, e eu fui aprender. Mas é aquela coisa, que moleque, 12 anos, você vai aprender teclado.
e fica lá com aquilo, né? Aí meu pai veio, fez uma viagem pro Paraguai, comprou um tecladinho e fica lá. Chega em casa com o teclado e você toca? Não, né? Moleque, não tinha nenhum pensamento, aprendeu, mas ficava lá jogado. Aí depois, aí a gente vai acompanhando a igreja, aí você, cara, vai você melhorando. vê lá, vai melhorando. Não, aí você vê lá o grupo de louvor, cara, eu quero participar disso. Sim. Que é o nosso a primeira vontade nossa, cara, eu quero tocar ali. Tocar. Mas eu queria aprender o quê? Eu tocava teclado, mas aí eu fui a tentar aprender bateria. Aí na época comecei a estudar. Todo mundo tenta ser baterista, né? Eu tentei ser baterista. Eu tentei, não deu tentei. Muito certo. Mas aí também não deu muito certo, porque a bateria da igreja não era da igreja, era do músico na época. O músico veio pra São Paulo, trouxe a bateria embora. Aí ficou lá. Mas aí eu tava com teclado, a gente começou a ter aquele início aquela iniciação no grupo de louvor. Só que era eu e tinha um outro rapaz, o Miqueias, que era da guitarra. E ele também estava tocando a guitarra. Ele tava, na época a gente estava aprendendo. Então nós éramos os aprendizes, né? Naquela época lá, cara, 90 e poucos. É muito tempo. Eu já sou um pouquinho. Muito tempo. Já é tiozinho, né, cara? Já sou. Vou fazer 40 anos, cara. Vou fazer 40 anos. Então a gente começou. Só que a gente era o quê? Você já ouviu falar dos aprendizes basistas? Não, cara. Aprendizes basistas, não. Não? Não. Era a única coisa que eu fazia. Então a gente era o quê? Eu era na base de teclado e ele era a base de guitarra. Ou seja... Era duas bases. O meu teclado tinha lá 128 sons, mas eu só utilizava um, que era só strings. Que era só strings. Então assim, tinha o tecladista principal, que era o Fábio, Fábio Catevas, e aí... que me ensinava... Esse pessoal me ensinou bastante coisa, foi os primeiros contatos. Mas eu era só base. Então o primeiro contato nosso é o quê? É só basista. Então, cara, o único timbre que eu usava era o strings. Só ficava fazendo as bases. Por quê? Em cada mão. A gente aprendia as técnicas de piano, beleza. Só que aí vem pro grupo de louvor, tem que fazer o quê? Cifras. As cifras você tem que fazer. E aí? Cara, e aí? Aí o pessoal vai dando as dicas. Você faz aqui a oitavada aqui na mão esquerda. E aqui eu fazia aquilo, cara. Cara, tem isso, cara, então, mas era o quê? O primeiro contato nosso. E tem então, sido assim, um tema assim recorrente aqui, a oportunidade, né? O lance da oportunidade. Você que tá assistindo a gente, que é do grupo de louvor e não coloca a molecada pra tocar, cara, você precisa refletir o seu ministério, né? Porque assim, isso gera um incentivo, né? Porque só estudar, ninguém aguenta isso. Cara. Não. E naquela época, assim, eu estudei pouco, né? E a gente fazia. E aí pegava o quê? Você tinha lá na nossa época do grupo de louvor, você tinha um caderno, né, de cifras, né? Tinha um caderno. Aí eu tinha que fazer aquela transcrição, né? Copiar o do principal lá, pegava de todo mundo, copiava. Tinha uns 2 cadernos daquele copiado. Acabava o ano, você já ia lá e renovava. E aquelas cifrinhas, aprender as técnicas. Cara, era o básico. Aí, cara, foi o início do grupo de louvor. Só que aí, depois eu me mudei pro Tocantins. Tocantins eu não tinha igreja, não tinha nossa igreja lá. Então eu fiquei lá e comecei a estudar num conservatório de música um pouquinho. Só que aí lá, cara, fui pro Tocantins, aí comecei a estudar. Aí estudei teclado, aí muda a percepção muda a percepção da coisa. Aí houve a oportunidade, pensa, eu já era básico e comecei a dar aula para iniciante. Porque surgiu a oportunidade, a professora, você já sabe tocar, tinha eu e outra menina que tocava violão, e vamos fazer. Mais crescimento. Mais crescimento. Então, assim, eu comecei a ter essas oportunidades. Não que hoje eu sou um super músico, não porque, cara, essas foram 2 etapas, né? Sim. Aí depois eu tive a etapa que eu vim para São Paulo. Só que lá no Tocantins era o quê, cara? Eu tocava nas igrejas com o pessoal, tinha... Como se diz, o nosso PSR, famoso Yamaha PSR. Aí ia para as igrejas lá, tinha que tocar sozinho. Aí nosso repertório era o quê? Diante do trono. Então tinha que fazer solo de violão, solo de guitarra, tudo no teclado. Tudo então no PSR. eu, cara, PSR. Eu só não soltava bateria porque tinha um baterista nas igrejas lá. Então a gente, cara, então difícil. Assim, é uma visão que então assim, eu passei por várias situações de iniciar, ter banda, de tocar sozinho. Aí eu tive que aprender a tocar violão, sabe? Pra eu ter uma noção, cara, eu vou chegar num lugar, cara, se precisar improvisar. E agora? Eu não tinha técnica nenhuma. Então eu falei, vou aprender violão, pelo menos eu olho na mão do cara, eu sei mais ou menos o que o cara tá fazendo. Essa foi a primeira intenção minha do violão. E o violão eu usei depois pra fazer o quê? Eu e minha mãe fazia evangelismos lá, né? Então eu pegava um violãozinho, já levava, cantava, prático, toca, já era, resolvido. Então assim, a gente vê que eu tive essa oportunidade. Então, assim, o meu caminho musical é esse. Eu não tive... fiz um conservatório de música para estudar.
Não tive. Vou aprendendo o quê? Aquela, igual você falou, a gente tem a oportunidade, você cola ali em quem sabe um pouquinho mais, vai estudando. E isso é a minha noção lá no Tocantins, na Bahia. Aí já aprendi a fazer umas notas diferentes, vai treinando um pouquinho mais, estudo um pouquinho de partitura. Não sei ler bem, mas eu não sou não fluente, mas igual quando você solta lá, ó, a gente vai ter um negócio, você solta lá, opa, eu sei mais ou menos o caminho. Não é que eu chego ali, bato o olho e já sei, né? Mas a gente se entende, né? Então isso aí vai evoluindo, eu acho que na né? nossa carreira ministerial, pequenas atitudes, elas geram grandes resultados. Pequenas atitudes. A atitude de, por exemplo, sair da zona de conforto. De tocar um trecho diferente daquilo que você já está habituado. Então eu acredito, cara, muito nisso, nas pequenas atitudes. A gente enxerga o ensino da música como desafiador e realmente o ensino da música ele é desafiador. Total. Mas existem pequenas ações que fazem com que os resultados eles apareçam de forma relevante. Então, assim, o recado que a gente sempre tenta passar para a turma aqui é se esforce, tente, não desista. Porque essas pequenas ações, esse culto que você acompanhava aí no evangelismo, nas casas das pessoas, eles geram um resultado grande, né? E comigo também não foi diferente. Você começa ali de forma modesta, com poucos acordes. Não que eu seja um grande músico também, né? Mas geram resultados, né? Sim. Eu assim... E proporcionam grandes experiências, né? Eu te conhecia, não lembro quando, mas a primeira vez que eu te vi... foi em 2007, finalzinho de 2007, 2008, quando eu vim realmente pra São Paulo. Você tava em Brás Cubas ainda, cheguei lá no culto um dia, você tava tocando num S06, não sei. Não, meu S03. S03. Isso aí foi minha mala que eu vim pra São Paulo, era o quê? Era só o teclado, quando eu me mudei pra São Paulo. E de lá pra cá, não só no tempo recente, porque o Juliano ele participa com a gente. O Juliano estava aqui no dia 28, tocou com a gente. Já tiveram outras oportunidades na live devocional que ele participou com a gente. Mas a gente viveu grandes experiências, né? Num tempo... Nisso, cara, eu tenho... porque eu falei, né? 2 etapas. A minha primeira etapa, Bahia, que foi o aprendizado lá, o básico. Fui pro Tocantins, aí você não tem contato, aquele contato nosso, né, da nossa igreja, mas você aprende com outras igrejas, igreja batista, toca com o pessoal. Eu tenho uma outra noção. Aí eu vim pra São Paulo. Aí você vem pra São Paulo, você vê as nossas igrejas. Cara, totalmente diferente da Bahia. Nível musical, outro. Aí eu vou, aí a própria minha esposa, cultura musical né, totalmente diferente. Aí, na época eu tava noivo da Noádia, aí a Noádia já conhecia mais a igreja, a gente foi e veio participar daquele encontro do DEMAP, lá na Vila Inhocuné. Primeiro encontro que eu participei de artes na adoração. Esse era o nome. Tinha lá uma cartilhinha, tudo bonitinha, aí tinha a galerinha separadinha lá, cara, tecladista, não lembrava dessa não, hein? Tecladistas, guitarrista, violonista, baterista. Aí tá lá na frente lá, o que tinha lá? Quem tava lá? Seu primo, né? Márcio Manfrim. Aí você me vem, cara. Naquela época tinha um time pesado, né? Márcio, Pardal, Pereira. Aí batera, tinha também uma galera top. Aí eu venho pra cá, aí tô naquele encontro. Tinha o Zezinho na bateria. Aí tá lá na frente o pianão acústico. Nunca toquei piano na vida, nunca tinha tocado. Aí o Fábio começa a prática de banda. Convida os tecladistas lá, tinha um monte de tecladista. Aí sobrou o que pra ir? Como todo mundo, bom músico nasce com um belo vexame, né? Aí, falei, já que ninguém vai, deixa eu ir. Eu nunca tinha tocado no piano, falei, cara, minha oportunidade é essa, cara. Nunca tinha tocado no piano acústico na vida. Aí eu falei, vou lá, né? Aí, então, cara, e o primeiro, aí você me fala, aí eu vou tocar com o Márcio. Eu já tinha uma cultura musical, era Diante do Trono. Aí o cara que vem com bossa nova, jazz, música brasileira. Isso pra mim, música brasileira, pra mim, cara, e ele fez... Na época a gente tocou umas músicas diferenciadas, que eu tive que pegar ali a partitura e fazer. E ele escreveu, vamos tocar agora aqui, uma música brasileira. Aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Passa vergonha. Passa vergonha. Ele escreveu lá, eu falei, você lê cifra, então vamos lá. Isso gera experiências, né, cara? Por exemplo, uma experiência que eu tive, que você teve também, a gente tava no mesmo time,
Foi aquele programa do aniversário de 60 anos da FESOFAP. Da FESOFAP. Foi o que primeiro evento que eu fiz, assim, depois disso, né? E foi espetacular, cara. Foi espetacular. Eu lembro que tinham muitas mulheres cantando, formaram um super coral, de mulheres cara. enorme. Tanto que não tava no palco o coral, né? Não. O coral foi das mulheres todas no E aí você centro, vai cara. vivendo essas experiências e elas Aí pensa, contribuem pra que você cresça como E músico, foi assim, como pra mim, artista. e ali foi um desafio, cara. Porque pensa, Cara, eu com aquela pastinha lá, com um monte de partitura que ficava... E ter que fazer o piano Cara, principal. Cara, assim... Você vê a mão de Deus, né, em todas essas Sim. situações, o cuidado. Às vezes dá a impressão que o pessoal trata a música como se fosse algo que caiu no colo. Caiu no colo, né? Eu não fazia nada, eu comecei a tocar. Eu tava perdido. E aí comecei a tocar. Mas faz parte do próprio plano de Deus. Sim. E Deus, ele proporciona essas experiências. Então o que eu chamo a atenção de você que está assistindo a gente, deixa o Espírito Santo te usar para proporcionar essas experiências. Deixe. Teve alguma ideia de um masterclass, de um workshop? Faça. Tem um conteúdo novo? Mostre, aplique. Porque são oportunidades que Deus ele coloca na nossa mão. É uma responsabilidade que ele dá para nós. Para que a gente possa inspirar outras pessoas. Sim. Essa banda do Encontro de Artes na Adoração, ela serviu para te inspirar. Totalmente, cara. Então, assim, é uma oportunidade dada por Deus. Hoje você tá aqui servindo a igreja, servindo aos irmãos do lugar onde você frequenta, servindo aos músicos de toda uma convenção. Então, assim, Deus ele encaixa todas as peças para que a turma seja edificada e para que o evangelho de Jesus seja pregado. Sim. Né? E nesse momento eu quero chamar a Tamires para que a gente cante uma música que fala sobre esse resgate. Fala sobre quem nós somos a partir de agora e o que nós podemos fazer. Como nós podemos nos autoafirmar. Então vamos lá? Vamos ouvir? Vamos lá. Vai lá, né? Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de
Isso aí, quem dizes que eu sou, né? Está definido por ele, é algo que parte dele e chega até nós a partir de Jesus, o sacrifício de Jesus. A gente vê todo esse direcionamento, né, de Deus, né, nas nossas vidas, né? Que é aquela coisa. O plano né, é dele, né? Totalmente dele, né? O plano é dele. E eu nunca tinha imaginado, né, por exemplo, estar em São Paulo, por exemplo. Nunca tinha imaginado isso. Se eu não tivesse conhecido a Noádia lá no Tocantins, nunca estaria aqui. E aí chega. Aí chega aqui, cara, é uma realidade totalmente diferente. A nossa igreja é uma estrutura diferente do que eu conhecia, né? Do que eu conhecia. E assim, a gente vê que eu sempre busquei, cara. A única coisa que eu sabia fazer era tocar. É tanto assim que eu gosto muito de tocar teclado. Só que, cara, aí vem essa responsabilidade do ministério. Aí eu falei, caramba, e agora? Tem que assumir um ministério e já regional. Na época, tínhamos na região, eram umas 30 igrejas. Eu falei, caramba, 30 igrejas, ou seja, no mínimo 30 grupos de louvor. E eu nunca tinha liderado um. Eu sempre fui colaborador. Sempre fui músico e colaborador do grupo de louvor que eu estava na igreja local, né? E assim, a gente pega com essa responsabilidade. Então, assim, eu conhecia poucas igrejas da nossa região. Então, o primeiro plano meu era o quê? Comecei lá em 2020. É o quê? Vou visitar as igrejas. Eu acho que é algo interessante de se dizer, para que até você possa falar pra gente e ficar claro aí pra todo mundo. Quais são as principais preocupações de um líder regional? Quais são as demandas que precisam ser atendidas? Cara, assim, como líder regional, a gente vamos lá. Geral cria conteúdos para abastecer os regionais e os regionais criam conteúdos para abastecer as igrejas locais. Na nossa visão da igreja local, a gente tem que... O Ministério de Música hoje ele é mais abrangente. Tornou-se um ministério. Antes era departamento de música. Exatamente. Então era departamento de música, então era voltado à música. E tem a turma das artes que... Exatamente, que era sempre à parte, né? É tanto que ainda hoje a gente vê essa questão das demais artes, que ela está muito ligada ao Ministério de Criança, né? Sim. Dança, Ministério de Criança, a gente vê pantomima, é Ministério de Criança, então a gente vê esse foco. Só que agora a gente tem um ministério. E o Ministério de Música regional, a gente tem que tentar abraçar os ministérios locais e entender a sua necessidade. Porque nós, em vários anos, a gente focou muito naquela questão de encontros regionais. Sempre foi assim, né? Sempre foi tratado com eventos regionais. É bom. É bom, referência, cara. Né? É referência e tal, aquele ajuntamento. Só que numa visão de médio e longo prazo, a gente não tem muito resultado, né? Sim. Porque é um evento. E tudo parte da igreja local. Tudo parte da igreja local, né? Então a gente faz. E muitas mas vezes se for só um evento aí ser visitado, né? Não. Então, assim, aí a ideia... Nossa, eu acho que hoje o Ministério Regional, cara, é tentar dar suporte para as igrejas locais. Mas, assim, o que eu estou tentando fazer. Teve toda a pandemia, toda a visitação, estou voltando só agora. A gente fez o ano passado, foi um ano totalmente atípico. Então foi um ano de quê? De lives. Então foi o que a gente trabalhou como ministério. Era o que tinha parceria né? com Geraldo, parceria com outra convenção. Então foi o que a gente tinha. E a gente tinha os recursos de WhatsApp, contato com líder. Aí minha dificuldade era conhecer as igrejas no momento que a gente não podia fazer visita presencial. Então foi o quê? Tudo WhatsApp. Então eu conheci os líderes, tanto que tem alguns que eu não conheço ainda, porque eu tô fazendo um ciclo de visita. Não tive de ir lá ainda, cara. Mas o intuito nosso hoje é o quê? É fazer um diagnóstico de cada igreja local. Cara, cada igreja nossa local, ela tem uma realidade. E um chamado, né? E um chamado totalmente, cara. O pastor Zé de Oliveira Neto, ele fala muito sobre o chamado histórico, né? Então, local. Né? Aí a gente... Por exemplo, hoje a gente conversa com alguns líderes. Cara, o que adianta eu pegar... Vamos fazer um encontrão top, né? A gente junta os melhores, faz aquela super banda, faz aquele evento todo, fala pra galera, convida todo mundo, a gente vai lá e faz aquilo no final de semana. Esse foco. Aí vai a galera, beleza, sua igreja é top, né? Aí quando a gente volta num final de semana próximo, a gente vai pra nossa realidade. Sim. Aí a gente convida uma pessoa, aí chega lá, cara, nossa realidade é diferente. Não que esteja sendo mal feito,
Mas é a realidade mais simples. Pô, a gente pode ter igreja que vai ter só um violão e voz. Exatamente. Aí vai ter uma igreja que tem teclado e voz, teclado e bateria. Então a maior necessidade da igreja hoje, e eu tenho dito isso muitas e muitas vezes, é a musicalização, né? Nós somos carentes nisso, né? Bastante. É uma área que a gente tem refletido, né? E a gente tá assim, igual você falou, que eu já sou tiozinho, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu também então, já sou tiozinho. Tá nada ainda não. Mas eu já sou tiozinho, já sou 40 anos. Então eu tenho uma concepção de igreja diferente do que a realidade da garotada de hoje. Então a minha visão, cara, de igreja é aquele negócio... Cara, eu tenho um compromisso com a igreja local. Quando eu estou... Hoje eu posso falar pra você que eu não estou firmado na igreja local porque eu tô com esse trabalho essa demanda de visitar. Então, assim, quando eu consigo, cada sábado eu tô numa igreja diferente. Aí, quando tem as oportunidades de tocar, tem final de semana que eu tenho que tocar em 3 igrejas diferentes. Inclusive na minha. Inclusive na sua. Então, assim, por quê? Também faz parte do meu chamado, né? Cara, E até explicando pro pessoal, gente, que é assim, o Gil, ele é líder no ministério regional que está na convenção que está a minha igreja. Então, o Gil também é meu líder, né? Tem um conflito de autoridades aqui. De vez em quando é eu que mando, de vez em quando é ele que manda, e de vez em quando a Noádia manda em nós dois. É isso aí, cara, porque assim, sozinho eu não consigo fazer nada. Então a gente tem que ter um apoio. Mesma coisa você tem a sua esposa, você tem que ter um suporte. E a minha visão de liderança é com ela. Sim. Então assim, eu tenho esse suporte, né? Então muitas coisas assim, tem cara que... Aí a liderança é aquela coisa, né? Eu posso ser o líder, mas a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Então às vezes, cara, ela tem uma visão que eu não tenho. Porque o olhar dela é diferenciado. E eu acho que é uma lição a ser tirada, é uma primeira lição. Sim. Quando a gente fala de liderança, né? A gente não vive mais um tempo de liderança ali, como que eu posso dizer, do líder sargento, né? Não, hoje é uma liderança colaborativa. A gente viveu esse tipo de liderança, era diferente. A sociedade era diferente e as relações eram diferentes, né? Hoje é outra história. Outra visão. Mas né? assim, a gente não pode cair no erro de liderar solo, liderar sozinho, né? Porque, primeiro que o nosso olhar não está sobre tudo. Eu acho que a gente pode pontuar isso como uma grande característica de um bom líder. Um bom líder, ele tem uma liderança compartilhada. Sim. Ele discute as questões, né? Ele discute as questões. E vocês têm desenvolvido alguns projetos lá no Ministério na Convenção Paulistana Leste. Um deles a gente, inclusive, faz em parceria, que é o Tocando Vidas, lá da igreja lá de Alvorada, nosso projeto de musicalização, que o Gil, ele é meu chefe lá no projeto de musicalização. Lá eu sou professor. Só que aí eu sou chefe dele depois, porque eu sou coordenador do projeto. Coordenador do projeto. Então, assim, mas é a realidade, né? Porque, assim, você tem... Esse projeto tá lá. Sim. Só que a gente tá... Desde quando que a gente tá discutindo essa expansão? Exatamente. E aí veio a pandemia, vem tudo e a gente... Cara, e tem outros projetos até da convenção, sim. né? Por exemplo, cara, a gente fez... A gente tentou, por exemplo, eu comecei as visitações, então a gente foi uma temática. O ano passado as igrejas tiveram que se reorganizar, reestruturar. Então a gente viu o quê? Que as igrejas estavam tendo alguns equipamentos lá parados, né? Tanto que sua igreja você também tem lá, que você não tá me devendo lá a listinha. Tô te devendo a listinha. A gente lançou esse projeto do Marketplace, mas é um Marketplace interno nosso pra gente fazer uma divulgação entre as igrejas. Porque assim, a gente, igual eu te falei, nós temos igrejas de várias realidades. Nós temos igrejas pequenas, médias e grandes na nossa região. Com todos os tipos de demanda. Em todos os tipos de demanda. Então, assim, não é que a gente vai fazer um brechó, mas a gente vai ajudar, por exemplo, se você tem lá um equipamento que você estava utilizando e você quer melhorar o seu porque você está com uma realidade diferente, a gente disponibiliza isso ali, monta um catálogo e quem tiver interesse das igrejas, ou até particular, nossa, porque vai que na sua igreja você tem um instrumento musical, uma bateria, um violão que você... Opa, atualizei o violão, mas eu tenho um violão bom aqui. Poxa, eu posso comprar esse violão para mim para fazer evangelismo, por exemplo, ou usar na igreja. Eu vejo o papel do Ministério Regional como também colaborativo, né? Sim. Uns entre os outros, né? Sim, a gente está tentando, cara, nesse tem igreja período fazer que tem mais facilidade essa... numa questão, tem igreja que tem mais facilidade em outra questão. Então, e assim, a gente vai tá desenhando, somando. Então, né? assim, a equipe hoje, eu tô com uma equipe muito técnica, né, hoje. A liderança tá mais técnica. Tem o pessoal de Curuçá, Denise, o Juninho, que ajuda nessa parte de
vocal, de banda mesmo, né? Quando a gente precisa montar algo. Eu tenho o Juninho Salles lá da igreja de Suzano, que ele é profissional. Fiel escudeiro. Fiel escudeiro. O Juninho, ele é profissional por exemplo, de transmissões, cara. Ele trabalha com transmissão todo dia. Então, ele foi um apoio pra gente nesse período que a gente tava aí nas igrejas montando transmissão de live. Então, ó. Aí, A cara, primeira dica que a gente já viu aqui. Não lidere sozinho. Você tem todas essas pessoas que colaboram para que o projeto aconteça. Um segundo toque muito bom. Conheça o equipamento. Sim. Saiba o que você tem à disposição. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, cara. Foi do lance diagnóstico. Diagnóstico. Todos nós, como líderes regionais ou locais, a gente tem que viver em constante diagnóstico. Sim. Então, o diagnóstico ele tem que ser mensal, ele tem que ser trimestral, semestral, anual. E até não por dizer diário, né? Porque dia a dia, né? Porque aí a gente vai ter o quê? Agora a gente tem a visão do quê? Dos regionais, né? O local, que tem uma visão lá. O líder local. Líder, geralmente hoje a gente tem o quê? A gente não tem um líder... A gente está intitulando que o líder da música é líder de ministério de MMA. Sim. Porque, só que a gente ainda tem que trazer esse conceito, né? Que a gente está trabalhando, você está trabalhando nisso de forma geral, para a gente implantar o conceito de ministério mesmo na igreja local. Que hoje a gente ainda tem aquela visão do departamento. Mas o que? O líder local, ele tem que ter essa visão. Por exemplo, o grupo de louvor, ele cuida das pessoas, ele tem a visão de infraestrutura também. E nós, como regionais, a gente pode ajudar ele nesse sentido também. É o que alguns toques que eu dou. Por exemplo, as igrejas que eu fui visitando, qual a dificuldade? Eu tento ter essa visão, não que a gente vai poder fazer tudo, que a gente não tem recursos. Se pudesse, eu chegava lá, a gente vai ofertar aqui, igual você. Talvez você chora lá na sua igreja que você quer, porque você já tem uma visão do que você já planejou. Exatamente. Só que falta o quê? Falta o recurso. Esse recurso eu não tenho. Mas a gente tem a visão de que, por exemplo, vamos numa igreja que está com dificuldade de transmissão. Eu tenho um cara que pode falar e conversar, que conhece todos os equipamentos, que conhece de transmissão e pode te ajudar dentro daquele orçamento seu. E em toda essa cadeia tem uma peça que é importantíssima, que a gente não citou até agora, que é a peça quase que principal, que é o pastor, né? É o pastor. Fica difícil construir qualquer projeto de liderança ou de construção de qualquer coisa sem a figura pastoral. E é outro caminho, porque lá quando eu comecei lá o ministério, que o primeiro contato que eu fiz? O primeiro contato foi com os pastores, né? Os pastores têm que me conhecer e eu tenho que conhecer os pastores de cada igreja. Com o contato do pastor, que aí eu fiz o contato com o líder local. Então, assim, o Ministério de Música, além de ser ter essa ligação direta com o pastor, porque o Ministério de Música local, cara, ele faz parte, é a essência de um culto. Exatamente. E se é o serviço de adoração. É o serviço de adoração. É aquele serviço naquele momento. Não só naquele momento, mas o principal momento hoje que a gente tem na igreja é o culto. A gente tem todos os bastidores e tudo. Mas se o ministério de louvor não está alinhado com o pastor, ou o pastor também não está alinhado com a visão de ministério de louvor, sabe ali, não pode ser um pastor carrasco, porque a gente tinha essa visão anterior, né? Antigamente, que cara, ministério de música tem que estar ali e o pessoal tem uns feedbacks assim. A responsabilidade ela não é maior. Ela é igual, ela também não é menor, né? Não. Você, irmãozinho que está no ministério de louvor, você faz parte do corpo da igreja, ministerial, né? Ministerial. Corpo ministerial. Já diz o nome, já diz tudo. Já diz tudo, né? Ministério. Então a gente mudou o foco, né? Então, assim, tem que ter toda essa alinhada. Por quê? Se o pastor está alinhado com o grupo de louvor, porque muitas vezes o quê? A gente tem que entender. O pastor ele tem uma responsabilidade da igreja, além de ter toda a ovelha, ele tem também a parte administrativa, a parte de ministérios. Mas imagine só, você deixar o pastor resolver toda a situação de música, uma vez que você que entende de equipamento, você que entende de iluminação, você que entende de transmissão, você que entende de computador. Imagine um pastor, a responsabilidade que ele já tem, e ele ainda tem que se preocupar nesse foco. Então a gente tem que fazer essa parceria com o pastor. Ou seja... Eu tenho uma ideia sobre isso, viu? Pra mim, assim, a minha ideia é de que não dá pra fazer sem o pastor. Não dá. Não dá pra fazer. E ainda mais o Ministério de Música e Artes, ele atende
tanto a demanda das artes, a música, ela fica mais em maior ênfase porque é a demanda maior, É o né? principal, Todo né? culto tem música, né? Então acaba aparecendo mais. Mas o ministério também tem a organização litúrgica, né? Tem. Então, porque Imagina não tem como. O diretor de liturgia, ele não consegue trabalhar sem o ministério de música e vice-versa. Tem que ter E essa aí a parceria, figura do né? pastor, ela é assim, não dá pra abrir mão. Não tem como, é impossível. É impossível. Se você entrar em guerra com o seu pastor, é melhor entregar. Aí Porque não adianta. vai prejudicar a igreja, vai Total. prejudicar a igreja. Porque música, o pastor Adel usa muito essa expressão, ela é a palavra cantada, Exatamente. mas é palavra. E quem é o responsável pela palavra na igreja? É o pastor. O pastor é o Então, responsável assim, pela a gente palavra. tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Porque a gente sabe o poder da música, a gente sabe o poder da palavra, e a música, é a palavra É a cantada. palavra cantada. Então, assim, a gente tem que também entender todos os momentos, né? Vai ter momento, cara, que você, por exemplo, a gente que é acostumado a ir em várias igrejas, acompanha, tem hora que assim que você para lá pra refletir numa música, falou, fechou aqui. Porque a palavra de Deus veio ali direto. Só que, cara, tem hora que você vai lá, só a palavra, fechou a palavra lá do pastor, não precisa nem de música. Exatamente. Então são vários momentos. Então, assim, a gente vê o trabalhar de Deus em todas as. Inclusive tem um hino aí que fala que oração é alimento, mas que alimento é a palavra, É né? a palavra, né? A gente devia fazer uma série aqui sobre alguns hinos, né? Isso aí, Os aí você hinos. vai criar muitas discussões, A gente muitos pode fóruns aí. Cara. classificar palavra cantada e heresia cantada. Aí você vai Fazer uma série vai aí. fazer uma série e a gente vai voltar em alguns temas de muito tempo atrás que já deu muita discussão, né? Muito pano pra manga, Nossa, né? mas é Músicas, verdade, cara, é verdade. Cara, antes da gente ir pro último bloco, eu vou chamar a Tamires para que a gente cante mais uma música. Vamos lá, Tamires, vamos cantar? Sinta-se bem na presença do Pai. Você está num lugar santo. Sinta-se bem na presença do Pai. Você está num lugar santo. Para receber as bênçãos do Pai e descobrir que Deus é maior e dizer: Cristo, eu amo a Ti. Cristo, eu amo a Ti. Minha vida agora te entrego. Sinta-se bem na presença do Pai. Você está num lugar santo. Sinta-se bem na presença do Pai. Você está num lugar santo. Para receber
Sinta-se bem na presença do Pai, né? Gostoso, né, cara? Gostoso. Bom, cara. É assim, o nosso ministério ele é pesado, ele é denso, ele é intenso. Mas eu acho que nós, não sendo, né, talvez puxando a sardinha pro nosso lado, né, cara? Mas a oportunidade que nós temos de falar sobre Jesus, como nós falamos, de viver o reino como nós vivemos, e ainda de poder alcançar outras pessoas como nós alcançamos, Privilégio. é privilégio, cara. É privilégio. E para os que lideram, por mais que a carga ela seja pesada, o privilégio ele também existe. Também é um privilégio. Porque tudo que nós podemos fazer, e a gente ainda pode dar oportunidade para outras pessoas. Sim. A gente pode ainda ser motivador de outras pessoas. A gente pode ser inspirador. Cara, Essa é uma os benefícios, né, da liderança e tal, para ser influenciador, né? E, tipo assim, eu tive a oportunidade lá na Bahia de começar no grupo de louvor, que é a porta de entrada para música na igreja. E depois disso a gente vai aprendendo, né, cara? Além de desenvolver a parte musical, mas a gente conhece também a parte de liderança em si. Porque querendo ou não, grupo de louvor, cara, você tá ali, colaborador, mas você tem um líder. Então você tem uma referência. Tem o pastor que tá sempre ali acima do líder do grupo de louvor. Aí a gente tem a liderança regional. A gente tem, por exemplo, eu tenho essa oportunidade de ter esse contato direto com a liderança geral. A geral, né? Que a gente tem. Então, assim, a gente tem todas essas influências, cara. Igual a gente falou lá no começo, né? Época do Pereira, do Márcio, da Vilma, que a gente veio falar a história. Então, assim, a gente tem esse conteúdo que a gente veio. E de vários outros, né? O Amadilson, tem várias pessoas, né, cara? O próprio Petrônio, o Referência. próprio Messias. Eu vivi todas essas referências também. As referências dos quartetos, quintetos. Os quartetos e até de solistas. Você pega, por exemplo, a diaconisa Denise Andrade. Cara, pra mim ela era uma baita de uma referência. Eu nunca a vi liderando um grupo. Eu nem sei se liderou. Não, mas ela lidera o grupo de mulheres, cara. Mas ela... Lá os corais lá do Jardim das Oliveiras, então, ela tá sempre ali. Então, e assim, mesmo não vendo ela como uma... Não vendo ela liderando propriamente dito, sendo a líder... Você sente aquele... Eu sempre fui inspirado por ela. Eu nunca vi o Petrônio, o saudoso Petrônio, eu nunca vi ele liderando um grupo de louvor, ou um coral, ou coisa do tipo. Mas você já viu ele lá fazendo... Mas ele já foi uma referência. Uma referência. E tantos outros, né? No começo você falou assim, Gil, que embora nunca tivesse sido líder, né? Eu tive essas referências. Né? Chegou. E eu tenho certeza que você é essa referência para muitas pessoas. Eu tenho certeza. E agora, para se tornar uma referência ainda maior, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali. A gente tem uma câmera especial. Específica ali. E que você desse uma palavra para o líder local. Você como líder regional, que você desse uma palavra para esse que tá ali, ó, sábado, domingo, quarta e às vezes terça de manhã no grupo de oração das irmãs. Né? Queria que você desse uma palavra para esse irmão, essa irmã que estão nessa situação. Eu
Tem bastante líderes, né, cara? Eu, primeiramente, né, eu quero agradecer vocês pela parceria, né? Que mesmo a gente nem todos eu tive o contato ainda presencial, mas a gente tem um contato online, a gente tem participado e pedir para que Deus possa ajudar vocês na liderança local, igual quando alguns que eu já conversei, é que você focar na sua igreja local. Independente de você estar vendo algum movimento diferente em outra igreja, eu acho que o principal é você abastecer sua igreja, ainda mais nessa fase que a gente passou. A gente passou fase de pandemia que muitas igrejas, hoje o grupo de louvor teve que se reestruturar. Então a palavra é para você não desistir. E assim, naquilo que o ministério regional puder ajudar, a gente vai fazer todo o esforço para ajudar, seja a parte técnica, o ano que vem a gente tiver mais oportunidades de encontros, a gente fazer essa participação com vocês. Então, assim, a palavra é para não desistir, é continuar o que vocês estão fazendo, porque nós temos algumas igrejas que têm um trabalho, assim, muito bom, né? Tem projetos individuais, tem projetos de musicalização, não no sentido de a musicalização infantil de início, que é o projeto que a gente tem lá do Toque, da Tocando Vidas, que é um principal que a gente tem que fazer. Mas a gente tem projetos lá de grupos de louvor que já tem pessoas em outra fase de faixa etária, né? Uns adolescentes, né? Então tem igrejas que têm esse trabalho. Continue nesse foco, porque a gente parou assim em 2020, mas a gente tem que continuar, né? Então assim, é se esforçar, buscar a presença de Deus e não parar. Vamos continuar, vamos pra frente, né? Tocar aí. É isso aí, gente, é isso aí. Palavra do Juliano, líder regional. Cara, a gente já tá... Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast do nosso Mais Que Som. Bate-papo aí. Muito bom receber você, muito bom ouvir todas essas experiências. Eu que agradeço. E a palavra, eu acho que a expressão é essa vez. mesmo. Não desista. Não desista. Você, menino, vou falar igual o pastor Adelmilson agora. Menino, menina. Você, menino, menina, ou você que é essa menina um pouco mais madura, de até 80 anos, como ele diz. Aí é bom, porque aí já me não enquadro desista, melhor aí. Não desista. Deus, ele te levantou e ele tem um plano para você. Então permita que o Espírito Santo cumpra esse plano. Permita, Amém. Dê lugar. E é isso. A gente vai chegando ao fim. Muito obrigado, Gil, pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez, né? Dessa Cara, vez agora um agora falando, né? Falando, né? Porque você tocando a gente já tá aí, né? Nas correrias da vida, né, Fabinho? Inclusive eu queria ver uma agenda aqui, tô brincando. Olha, né? O pessoal fica querendo me carregar pra igreja dele, mas... cara, vê lá. Ele fica dando férias pro tecladista lá só pra dar desculpa lá pra me chamar. Ai, rapaz, o meu tecladista lá dá um trabalho. Tô brincando, gente. O meu tecladista é o Thiago, que tá na produção do programa aqui. Tá ali, mas ele dá Brother, é que o Thiago a gente divide ele com a comunicação, mas ele é mais nosso. Ele é mais nosso. Ele é contratado da comunicação. Mas ele é mais nosso por essência, entendeu? Isso aí. Mas é isso aí, muito obrigado, Gil. Tamis, Obrigada. sempre um prazer ter você aqui. Amém, prazer é meu. Uma presença feminina, né, pra salvar esse programa. Precisa, né? E hoje você tá num cenário especial aí, hein? Você viu chique, tudo gente. feito pra você aí, ó. Especialmente né? pra mim, inaugurando esse cenário aqui. Inaugurando o cenário extra ali da música. Tamis, Sucesso. muito obrigado. Obrigada. Mais um pra nossa conta, hein? Mais um. Vamos somando aí. Vou cobrar, hein? Vamos somando. Depois você manda a fatura Pode e deixar. a gente quita, o Gil quita. Ah, ok. Vou mandar pra ele. Eu E é isso aí. repasso pra geral depois. Depois a gente vai repassando até alguém quitar, né? Legal, até alguém que tá. É isso aí, gente. Eu quero te convidar para conhecer também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @MMAgeral, o nosso Facebook, Ministério de Música e Arte Geral, e o nosso canal no YouTube, é o Ministério de Música e Artes Geral. Tem muito conteúdo lá bacana, tem recorte do programa, enfim. E você que tá aqui assistindo a gente, que tá pela primeira vez, se inscreve no canal, ative o sininho e confira aí toda a programação do canal Promessistas Brasil, que é uma programação feita com muito carinho para que você ouça sobre Jesus o tempo todo. Tem programa de teologia, de mulheres, de escola bíblica, texto e contexto. tem de toda a natureza, né?
Então, confira aí o conteúdo do nosso canal. De empreendedores. Tem eu pra sou todo voluntário mundo, lá gente. também, então Tem pra é um programa todo mundo, muito bom, cara. muito Pastor bom. Daniel tá arrebentando aí no programa dos empreendedores. Vou trazer ele um dia aqui pra gente dar um up na nossa audiência também, né? Porque Também, ele tá lá em cima na audiência. Daniel Mas é top. isso, gente. Estamos chegando aqui ao final e eu vou te pedir, Juliano, duas coisas. Aqui a gente tem um costume. A gente pede para que o convidado diga aí mais que som em uma palavra, em uma expressão. Então eu vou pedir para que você ore e aí depois você pode dizer a sua palavra aí, a Thames vai dizer a dela também, viu? Porque mesmo vindo clichê, né? duas vezes, tem que falar, entendeu? Aí tem que inventar outra palavra. Não pode repetir, né? Vamos orar então? Você ora pra gente? Vamos lá. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando, Senhor, sobre liderança, falando sobre o Ministério de Música. Grato a Ti porque Tu tens nos abençoado a cada dia, Pai. Amém. Tu possa abençoar os ministérios locais, os ministérios regionais, Senhor, pelo Brasil, o nosso ministério geral. Abençoe a vida do Fábio, Senhor, né, que ele está nessa liderança, Pai. Que possamos ser, Senhor, parceiros do Ministério de Música e Artes e que possamos, Senhor, desenvolver o Teu ministério. Nós agradecemos por esse programa, agradecemos pela vida de cada um que está, Senhor, nos acompanhando também. Ser com eles em todo o tempo, Pai. Nós Te louvamos, agradecidos. Amém. Amém. Gil, mais que som em uma palavra. Vou ser clichêzão, cara. Mais que som em uma palavra é adoração. Mais que som, adoração. Thames, mais que som em uma palavra. Mais que som em uma palavra, autenticidade. É isso aí, gente. Mais que som é adoração. Então, até a próxima, hein? Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência Uma 2021. Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento e a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferenciauma.org e se inscreva. Espero você lá.